Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Tomás para participar desta homenagem a Modesto Carone, tradutor de Kafka. Como não tenho condições, no momento, de entrar no detalhe das traduções, para apontar a qualidade delas, vou me limitar a um breve depoimento. Fui muito amigo, mas muito amigo mesmo, de Marilene e Modesto Carone, a partir de finais da década de 1970. As nossas afinidades eram políticas, éramos de esquerda, estéticas, éramos leitores de Benjamin e Adorno, e literárias. Éramos modernistas quanto ao Brasil e tínhamos preferência por Kafka quanto à literatura experimental. E havia também admiração por Freud. Pela nossa idade, os três nos tínhamos formado antes de 1964, num ambiente que apontava para o socialismo. Logicamente, recebemos o golpe da direita como uma ducha de água fria, como uma indicação brasileira do absurdo da história contemporânea. Modesto, em particular, elaborou esta experiência em veia muito pessimista, de humor negro e fim do mundo, que aprofundou a sua afinidade com Kafka e, mais tarde, Beckett. Em resposta à derrota da esquerda, ele desenvolveu uma espécie de absolutismo estético agressivo, uma recusa da realidade a bem da literatura, uma torre de marfim belicosa, que era, ela mesma, um gesto político e crítico. Para falar à maneira dele, tratava-se da construção de um bunker de marfim, e não de uma torre. Além da antena para o absurdo, Modesto tinha em comum com Kafka a mania da organização total da vida, de maneira a eliminar os acidentes de percurso e os desvios que o pudessem afastar de seu objetivo, que era o trabalho literário. Como ele exagerava na dose, nascia daí uma comicidade meio cruel e meio desesperada, com a qual ríamos muito. Digamos que ele se achava numa situação atrapalhada, dividido entre o chamamento social, pois mal ou bem Modesto reconhecia sua obrigação com a sociedade brasileira, e a devoção monacal às letras, à maneira de Kafka e Flaubert, outra de suas admirações. Foi nesta época, nos anos 80, que era também um momento em que a obra de Kafka caiu em domínio público, que ele teve a sua iluminação, a qual daria sentido à sua vida nos próximos anos. Com a cara e a coragem, Modesto foi à editora Brasiliense, onde trabalhava Luiz Schwartz, e propôs a eles um contrato, segundo o qual traduziria, ao longo de alguns anos, a obra completa de seu amado Franz Kafka. A tradução seria feita com uma seriedade rara no país e, naturalmente, a partir do alemão, língua que naquele tempo poucos sabiam, sem falar que os que a conheciam nem sempre tinham o domínio necessário do português. Para dar uma ideia da situação, basta lembrar que uma edição de luxo da Metamorfose, muito festejada, com belas ilustrações surrealistas, acabava de ser traduzida, aspas, do original inglês, The Metamorphoses. Em suma, Modesto encontrara uma solução para o seu problema. Prestava um belo serviço ao país, à desprovincianização de nossas letras e abria espaço para o seu próprio perfeccionismo artístico. A solução era tão boa que sua mulher, Marilene, psicanalista, também sabendo alemão e sendo muito dotada literariamente, enveredou pelo mesmo caminho, num empreendimento igualmente ambicioso. Contra as traduções marretas que andavam pelo mercado, iria tentar a tradução exigente da obra completa de Freud, plano que a sua morte prematura interrompeu. Era isso, obrigado pela atenção.